sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Você que chegou um pouco depois de já termos começado esse momento de adoração, de termos orado, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você está presente aqui. A gente está muito feliz de poder estar junto, adorando o Senhor, exaltando o seu nome, declarando as suas maravilhas com as nossas canções, que elas revelem mais do que as palavras, que elas revelem, que as nossas canções revelem o nosso coração alinhado, feliz, desejoso de estar na presença do nosso Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso maior desejo. Queria, nesse momento, então, passar a meditação da palavra do Senhor, pedindo que o Senhor nos conduza, que a sua palavra encontre em nós solo fértil, no meu coração, no teu coração, em nome de Jesus, amém? Semana passada, então, a gente falou sobre a vida na fé como a vida segura em Jesus. Temos caminhado nessa série sobre a vida na fé, essa vida que é vivida pelo que se crê, muito mais pelo que se vê, a vida de Jesus em nós. Essa é uma vida plena. E semana passada nós falamos sobre ser uma vida segura em Jesus. E naquela mensagem da semana passada fiz uma pergunta que eu preciso repetir hoje enquanto a gente medita na palavra de hoje. Ainda mais quando a gente viveu, né? Acabamos de viver esse primeiro turno das eleições municipais, eleições para prefeitos e vereadores, com muitos candidatos, diversas direções, diversos pensamentos, diversas propostas. A pergunta que eu quero repetir é a mesma. Onde está a nossa segurança? Mas eu quero estender para o seguinte: como escolher bem? Diante de tanta informação, de tantas opções, e aí falo não somente das opções a candidatos, mas de tantas opções que a vida se oferece a cada um de nós, como escolher bem? Como decidir bem? Nossa sociedade é uma das sociedades da história da humanidade onde mais temos opções para tudo. Só por curiosidade, fiz uma pesquisa no Google com a expressão receitas de bolo de laranja. Parece uma besteira, é uma bobagem deliciosa, mas nada muito importante. Se você fizer essa pesquisa também, você vai ver que o Google vai te dizer que são mais de 14 milhões de páginas encontradas no português. Em português, se você digitar receitas de bolo de laranja no Google, você vai ter mais de 14 milhões de páginas. Se você estender essa pesquisa e colocar essa expressão em inglês e fizer a pergunta, o Google vai te dizer assim: Eduardo, para isso aí, eu tenho aqui 782 milhões de opções para te mostrar. Está aqui a lista. Clica aí na que você quiser ver. 782 milhões de páginas onde de alguma forma ele encontrou receita de bolo de laranja. Isso para falar de uma coisa simples, mas se formos falar de uma coisa mais importante para a nossa vida. Na década de 50 e 60, na cidade de Niterói, muito provavelmente, não vivi aquele tempo, mas olhando e pesquisando rapidamente, a única opção de hospital público que a gente tinha, muito provavelmente, era o Antônio Pedro. Morasse você onde morasse na cidade de Niterói, a única opção de hospital público que você tinha era o Antônio Pedro. Hoje nós temos diversas unidades de saúde municipal. É claro que a população aumentou, é claro que nós nos espalhamos pela cidade e com isso a demanda aumentou e foi necessário, claro, que tivéssemos mais unidades. É claro que essa demanda continua grande, é claro que esse serviço precisa melhorar sempre, constantemente, mas até o menos favorecido entre nós hoje conta com mais opções para uma unidade de saúde. Se uma mãe for com o seu filho pequeno no Mário Monteiro e não tiver pediatra, como já aconteceu infelizmente diversas vezes, ela pode se deslocar até o Largo da Batalha, vai dar trabalho, mas ela tem outra opção. E não conseguindo ali, vai ter uma outra UPA lá
lá no Fonseca, se eu não me engano, tem o Hospital Azevedo Lima no Fonseca, enfim, tem diversas outras unidades. E em um mundo desses, de tantas opções de alguma forma, em alguns casos, quase infinitas para vários assuntos, qual é a melhor escolha? Em um mundo tão dividido, como falei semana passada, de tantas informações demais e há muitas vezes conflitantes, qual o caminho correto a seguir? Onde ou em quem você busca orientação? Antes, será que você sabe e reconhece que precisa de orientação? Você se faz essa pergunta? Onde buscar orientação pelo menos algumas vezes da sua vida? Agora mesmo, hoje, dada a situação que você vive, a particularidade da tua vida e de tudo que está acontecendo ao redor, você se pergunta onde ou em quem eu posso buscar direção para que eu faça o melhor e escolha o melhor caminho para minha família e os meus? Nossos jovens estão, muitos deles já agora, se perguntando qual a profissão eu vou escolher. Algumas gerações para trás, os jovens não se faziam essa pergunta, porque eles não tinham opção, eles iam seguir a profissão do seu pai, da sua mãe, aquela profissão que eles vinham aprendendo no seu lar, dia após dia, desde que se entendiam por gente. Esses mesmos jovens, em um certo momento da vida, os nossos jovens, vão se perguntar com quem eles vão casar. Será que aquele menino, aquela menina, aquele homem, aquela mulher, quando chegar o momento certo, é a melhor, é aquele ou aquela que Deus separou para mim? E os jovens fazem essas perguntas hoje. Da mesma forma, os jovens das gerações passadas, algumas gerações para trás, também não se faziam essa pergunta, porque os casamentos, na maior parte das vezes, na maioria esmagadora, ele era um casamento escolhido socialmente para que as famílias tivessem a melhor configuração social. Enfim, hoje nós temos muitas opções, você sabe disso, então como escolher bem? Como escolher bem? Então a primeira coisa, não pergunta, mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você essa noite, preste atenção, eu sei que você talvez não vá gostar, nós não sabemos de escolher a direção correta. A primeira coisa que eu quero te dizer essa noite, e digo a mim mesmo, você não sabe escolher a direção correta. Eu sei que essa é uma frase muito difícil para o nosso contexto social. Talvez você esteja perguntando, como assim eu não sei escolher a direção correta? Tenho tomado decisões durante toda a minha vida e até aqui eu estou bem. Verdade. Eu vou dizer mais à frente, lá no final, por que isso acontece. Mas eu quero traduzir isso que eu acabei de falar em outras palavras, e eu vou usar as palavras do Senhor registradas na Escritura. Provérbios, por 2 vezes, isso é muito interessante, por 2 vezes o sábio, o autor de Provérbios, deixou registrado praticamente a mesma frase, com muito pouca alteração entre elas. Por 2 vezes. De tão importante que era, ele registrou novamente. Que diz assim, Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Da mesma forma, ele diz no capítulo 16, verso 25, há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Jesus se comoveu, mais na frente na história bíblica, Jesus se comoveu ao ver uma multidão afirmando que eram como ovelhas que não tinham pastor. Mateus capítulo 9, versos 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E eu quero te perguntar, você reconhece essa expressão muitas vezes na sua vida?
Você reconhece essa realidade? O sábio disse: há caminhos que ao homem parecem bons, decisões tomadas com a melhor informação e a melhor argumentação e raciocínio, mas que ele não sabe o futuro e ao final vai dar em morte. Já Jesus viu a multidão e se comoveu porque pareciam perdidas como ovelhas que não tinham pastor. Pensa comigo só uma coisa. Você consegue abarcar tudo com um olhar? Você consegue ver tudo com um olhar? Você consegue juntar todas as peças de informação ao seu redor? Você tem acesso primeiro a todas essas peças de informação. E mesmo se você tivesse, será que você conseguiria juntar tudo isso para ponderar sobre essas informações? O quanto que a tua mente é capaz de analisar, primeiro se apropriar, conhecer e analisar fatos e possíveis consequências de uma escolha. Eu quero ser muito sincero, de verdade, com você, como eu tento ser sempre, claro. Eu não me pergunto se eu sou limitado. Eu me pergunto o quanto eu sou limitado em certas questões. O que eu me pergunto é se muitas vezes eu sou muito mais limitado do que eu imagino porque estudei ou porque li sobre algum assunto. Que eu sou limitado não é a menor dúvida, não há a menor dúvida para mim. A minha dúvida é quanto eu posso estar me enganando achando que eu não sou tão limitado como eu imagino. Toda decisão que eu tomo, toda decisão que você toma é uma decisão que é tomada a partir de um certo lugar e de uma visão muito restrita, muito pequena da realidade ao nosso redor. E mais, é uma decisão muito limitada pela capacidade de processar as informações. Nossa mente limitada, ela tem uma capacidade finita de processar as informações, não só de obter as informações, mas de processar essas informações. E é aqui que surge a nossa insegurança. A gente, no fundo, sabe que isso é verdade, que eu acabei de dizer. E é aqui que a nossa dúvida surge. Dúvida que pode ser pontual para alguns ou constante para outros. Talvez você esteja pensando assim: Eduardo, o que você está falando não é nenhuma normalidade. Essa é a vida humana normal, comum, a vida que todos os homens e mulheres viveram antes de nós e chegaram e chegamos onde chegamos como sociedade. Eles tinham menos escolha, certamente, mas eles tinham as mesmas limitações para escolher e para pensar. E a gente chegou até aqui. A minha resposta para você é sim. Concordo. Se você fez essa pergunta, eu concordo com ela. Mas o que eu quero plantar no teu coração essa noite é o seguinte: e se houver outra realidade, outra forma de viver? E se houver uma outra maneira de decidir que não esteja limitada às minhas limitações? E se for possível decidir de um lugar muito mais alto? E se for possível decidir com uma capacidade muito maior de processar de forma completa todas as informações e caminhos? E caminhos e informações não somente de hoje, mas de ontem. E você sabe o que eu quero dizer? Do futuro. Se houvesse essa possibilidade, você ia querer viver assim? Sabendo que cada decisão tomada foi a melhor realmente? Você gostaria, preste atenção, de ficar seguro e descansado a cada decisão tomada? E se aquele que escreveu toda a história pudesse te dirigir a cada momento? E se aquele que conhece tudo, pudesse te dar a conhecer o caminho? E veja o que eu estou dizendo. Estou falando daquele que conhece tudo, não por ter a capacidade de conhecer, mas conhece tudo por ter a capacidade de dizer o que é tudo, por ter a capacidade de dizer o que é conhecimento. Estou falando daquele que disse e definiu o que é conhecimento. E se esse, o criador de todo o conhecimento, pudesse te conduzir, não apenas pudesse, mas quisesse te conduzir, você gostaria? Como seria uma vida assim,
seu Criador do universo, de repente, que conhece o antes, o hoje e o amanhã, que pode ver tudo de uma só vez, quisesse te conduzir, como seria uma vida assim? Pois eu sei que você já me acompanhou. Essa é exatamente a vida da fé do qual nós temos falado durante toda essa série de mensagens. Vida na fé é vida orientada pelo Pai, Criador de todas as coisas. Aleluia! Vida na fé é vida conduzida por aquele que pode ver todas as coisas, que pode pensar e analisar todas as coisas ao mesmo tempo, que pode te dar segurança para o caminho que você deve tomar. Veja o que ele disse através, primeiro, do profeta. Aqui em Isaías, capítulo 30, a partir do verso 18. Acompanhe comigo. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Isaías está dando uma profecia, olhando para o futuro, para a restauração daquela nação que vinha sendo disciplinada por Deus. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Veja o verso 21 agora comigo. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aleluia! Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, seguindo os caminhos que você consegue, porque não consegue ver tudo, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aleluia! Da mesma forma, veja o que ele falou ao sábio, ali em Provérbios capítulo 2, versos 1 até o verso 6. Veja o que ele falou através do sábio. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus quer te conduzir. O Criador de todas as coisas quer te dar sabedoria, quer te dar conhecimento, e ele então fala muitos anos depois através do apóstolo. Meus irmãos, Tiago capítulo 2, versos 2 a 6, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça, porém, com fé. Aleluia! Peça, porém, com fé. Oh, Deus amado, fala ao coração da gente, Senhor. Vida na fé, meu irmão, minha irmã, é a vida que é conduzida, dirigida e orientada por aquele que sabe, o único que realmente sabe todas as coisas. Ele se voltou para nós em Jesus e nos convida a viver essa vida, que deve ser a vida comum, a vida normal daqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança, e que por receberem o seu Filho tiveram essa imagem restaurada. A vida conduzida por Deus, orientada por Ele, meu irmão, minha irmã, é a vida comum que eu e você devíamos ter. Veja o que Tiago diz: peça e será concedida. Não há condições. Peça e será concedida. Uma afirmação. Tiago está falando para uma igreja, está falando para irmãos, aqueles que tiveram a sua imagem
a imagem do Senhor restaurada por Jesus em sua vida, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Para esses, a vida comum é vida orientada por Deus, porque Ele diz: peça e será concedida. Deus quer conceder direção, sabedoria, entendimento, conhecimento a todo aquele que pede com fé. De novo, preste atenção, é com fé, é vida na fé, vida que crê mesmo sem ver, vida que tem Jesus como constante companheiro, companheiro fiel, que está o tempo todo ao nosso lado, fazendo com que essa verdade que nós acabamos de ler nesses 3 textos se torne realidade. O caminho é para lá e para lá, eu me desviei. O Espírito Santo, Jesus em nós vai dizer: Eduardo, Ana, Cláudio, é por aqui. Presta atenção. Se nós pedirmos, se buscarmos como buscamos ouro e prata, como nos esforçamos para buscar ouro e prata, riqueza, se nos esforçarmos para buscar sabedoria, Ele nos dará. E finalmente, se nós pedirmos, e o esforço é esse, pedir crendo, Ele nos concederá sabedoria, entendimento, conhecimento e direção. Aleluia, meu irmão, minha irmã, nós nem tocamos aquilo que Deus tem para nós. Nós nem chegamos próximo ainda. Talvez alguns de nós sim, mas não. A maioria de nós ainda está tateando a beleza, a grandeza da promessa do Senhor para a nossa vida. Que coisa maravilhosa nós temos em Jesus. Nós nem tateamos, Ele é fiel, Ele nunca falhará. Por isso, como os apóstolos, nós precisamos dizer e pedir todo dia: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque é através dela que nós nos apropriamos de tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Jesus. Eu não consigo muitas vezes perceber, mas o Senhor já me deu. O Senhor já me deu. Meu irmão, minha irmã, o que eu estou afirmando essa noite para você, o que eu estou afirmando para mim, para o meu coração, é que mesmo que sejamos incapazes de escolher o melhor caminho, mesmo diante de todas as opções e informações ao nosso redor, mesmo que a nossa incapacidade de decidir seja grande pela incapacidade de seres humanos finitos, mesmo assim eu e você podemos tomar as melhores decisões, porque eu e você somos orientados e conduzidos por Deus. Aleluia! E de certa forma, porque a sua graça comum sustenta todas as coisas, porque Ele tem mantido a vida debaixo do seu poder, é que homens e mulheres que ainda que não tenham, têm tomado decisões desde o início, e Ele tem conduzido todas as coisas para que o mundo continuasse, conduziu a história de Israel, para que aquela história chegasse em Jesus, para que de Israel viesse o Salvador, o seu Filho, e conduz a história da igreja, e a história do mundo, através da igreja, para que se complete o número dos seus eleitos e aquele dia então venha, que Ele volte a buscar a sua igreja. Ele está conduzindo tudo, e mesmo aqueles que não pedem direção muitas vezes a têm pela graça comum, mas o que eu estou falando agora é para mim, para você, para aqueles que temos o Senhor e sua graça especial e maravilhosa em Jesus. A vida cristã normal, a vida da fé, é a vida dirigida por Deus. Todos os dias o Criador do Universo está aqui presente para te dirigir, para me dirigir. Ele mesmo está conduzindo a mim e a você em cada situação, em cada decisão. Em Jesus, através do Espírito Santo, aquele que criou o universo se tornou o meu conselheiro fiel, o seu conselheiro fiel, aleluia, presente em todo momento. Eu nem consigo expressar a dimensão disso. Na verdade, eu não consigo nem entender a dimensão disso. Preste atenção. Como assim? O Criador do universo, a gente nem imagina. Não dá para nossa mente abarcar do que nós estamos falando de poder, mas o que nós estamos afirmando é que o Criador do Universo é o nosso conselheiro fiel a cada instante. Eu nem imagino como assim o Criador do Universo se faz presente na vida de uma formiga como eu. Como assim Ele tem prazer em me dirigir a cada momento? Se você é um pouco parecido comigo, você deve ser muitas vezes durante a sua vida. A cada decisão, você para orar, mas você para orar talvez pensando assim: como assim? Deus tem outras coisas importantes a fazer. Deus está se preocupando com a questão lá da eleição dos Estados Unidos, com as eleições do Brasil, com a Covid, com a economia mundial, com o meio ambiente. Deus está se preocupando comigo e com você. Ele certamente está cuidando disso tudo, mas Ele está interessado na minha vida e na sua. Eu e você somos
feitos à sua imagem e semelhança. Ele nos amou de tal forma que deu o seu Filho por nós. Ele está presente, nos conduzindo todos os dias. Porque Ele pode cuidar do grande e do pequeno. Jesus está fazendo grande todas as coisas na sua vida. Ele é todo poderoso para se ocupar da questão mais importante, ao mesmo tempo que está contigo nas questões mais importantes da tua vida. Se você olhar para a história, a história bíblica, o Evangelho, a vida de Jesus, você vai ver que ele estava fazendo grandes coisas. Estava ocupado, pregando o Evangelho do Reino, curando, com sinais e prodígios, confirmando quem ele era e a veracidade da sua mensagem. Mas, ao mesmo tempo, ele estava dirigindo a vida de um homem desconhecido, de um simples cego, para que esse cego estivesse na hora certa, do dia certo, na saída de Jericó, no mesmo momento que Jesus passaria por ali, e dessa forma, então, pudesse curá-lo. Naquele dia, esse homem poderia estar pensando em diversas outras coisas. Quem sabe naquele dia mesmo poderia ter pensado que não faria a menor diferença continuar a mendicância ali na cidade, na saída da cidade, que talvez fosse melhor morrer, já que ele estava cego e sem a menor condição de viver adequadamente, sem menor perspectiva. Mas mesmo assim ele estava lá no momento certo, na hora certa, porque Jesus, conduzindo todas as coisas grandes daquele tempo, também estava conduzindo a vida daquele homem, para que estivesse no lugar certo, na hora certa. Alguns amigos se juntaram, outra história, alguns amigos se juntaram e levaram um amigo querido paralítico para que Jesus o curasse. Você lembra da história? Carregaram o seu corpo e mesmo na impossibilidade de se aproximar de tanta gente que era, pegaram, subiram no telhado, destelharam, desceram o corpo na frente de Jesus, daquele homem, para que Jesus o pudesse curar. Oh, aleluia! Tantas outras coisas que aqueles homens podiam estar fazendo naquele dia, tantas coisas até importantes, cuidando dos seus negócios, talvez em outra cidade, fazendo uma outra coisa. Nós não tínhamos rede social para divulgar que Jesus estaria ali naquele momento. A programação da próxima semana de Jesus, aqueles homens podiam estar em qualquer lugar, mas Deus conduziu as suas vidas para que a vida de um outro homem que não podia se deslocar sozinho fosse curada por Jesus. Deus se interessa pelas pequenas coisas das nossas vidas e Ele tem prazer em dirigir a minha vida e conduzir a sua vida, meu irmão, minha irmã. Lutero podia ter se decidido por outra profissão, podia seguir a carreira de advocacia, Agostinho podia ter seguido sua vida sem se voltar para Cristo. Tantas coisas, tantas outras pessoas poderiam viver de forma diferente, mas o Senhor conduziu a todos. A história da humanidade foi conduzida pelo Senhor, que tem prazer em dirigir o seu povo, assim como tem prazer em te dirigir e me dirigir hoje, em tudo aquilo que nos importa e que é importante para o nosso coração e para a nossa vida. Quais são, então, meu irmão, minha irmã, as tuas dúvidas? O que tem te angustiado? Será a direção dos seus filhos, a direção dos seus netos? Será o teu casamento? Será o teu trabalho ou a falta dele? Talvez a preocupação com a doença que estamos enfrentando, enfim. Em tudo isso, tenha uma certeza. E peça que o Senhor aumente a tua fé, porque essa é uma certeza que vem pela fé. Deus está te conduzindo, aleluia! A cada passo, a cada pensamento, a cada coisinha, Deus está te conduzindo. Peça para que você tenha fé, porque isso não vem por prova científica, não há demonstração racional. Em certos momentos é ao contrário, a condução dele parece até fugir à razão. Mas é por isso que é uma vida na fé. Vida que se conduz pelo que se crê. Vida que se conduz pelo que se crê, mesmo quando tudo parece ser diferente daquilo que imaginamos ser o normal. Ele está te conduzindo agora, até no vale da sombra da morte, como diz o salmista. Para algum ser humano é normal o vale da sombra da morte? Foi normal e desejável para Ana passar por tudo que passou e ainda vamos concluir com o final do processo todo de tratamento do seu câncer? Claro que não, mas o que a palavra nos diz é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está conosco, a sua sombra e o seu cajado me conduzem, aleluia! A fé nos ajuda a viver essa realidade. A fé nos ajuda a viver essa realidade. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se aproprie dessa verdade. Pela fé, tome posse dessa realidade.
dessa promessa do Pai. Creia todos os dias, todos os momentos que Ele está contigo, te conduzindo, te ensinando, te dizendo: esse é o caminho, esse é o caminho. Talvez o que a gente precise é parar um pouco da correria do nosso dia a dia. Talvez o que a gente precise é parar de tomar decisões do impulso por impulso, ou decisões que foram tomadas guiadas pelo nosso próprio desejo. Deus está falando o tempo todo. Ele disse que seria assim e Ele é fiel a si mesmo. O que acontece muitas vezes é que nós não ouvimos, ou porque corremos demais e não paramos para ouvir, ou porque, e aí é o pior, porque nós não queremos ouvir, porque não era aquele o caminho que a gente queria. Talvez alguma jovem queira ser enfermeira e não psicóloga. Talvez algum jovem queira casar com a Cristina e não com a Maria. Mas a vontade do Pai é que seja Maria. E pode ser que para o plano de Deus, tanto para a nossa vida, para a vida pessoal de um jovem, como no maior plano, seja que ele precise de uma psicóloga agora, muito mais do que uma enfermeira. E muitas vezes nós fazemos planos sem a direção de Deus e quando percebemos que a direção dele é diferente, o que nós queremos é não ouvir. O que precisamos é crer. Olha isso aí, de novo, a fé, que a vontade do Pai é melhor do que a nossa. Que ainda que eu queira ser enfermeira e casar com o João, Deus me quer como psicóloga e casada com Pedro. De novo, eu sou limitado. Ele não é. Se a direção do Espírito Santo na sua vida foi por aquele caminho, ainda que você não desejasse, pela fé, caminhe pelo caminho de Deus. Ainda que talvez ele seja mais estreito. Não, talvez não. Ainda que ele seja mais estreito. Porque esse é o único caminho real e verdadeiro para você. Em dias de tanto poder aos homens e mulheres, em dia de tanta prioridade para o eu, essa talvez seja a maior mudança que o mundo precisa ver acontecer em nós, sua igreja. O reconhecimento de que nós não somos deuses, de que nós não somos capazes de abarcar todas as coisas, mas também a afirmação pela fé de que há um Deus Criador que está conosco todos os dias e Ele tem interesse e prazer em nos conduzir. Aleluia! Que eu e você então possamos viver essa mudança em nossas vidas, que possamos ser agentes dessa mudança na vida da sociedade. E isso é o reino de Deus. E o reino de Deus é a nossa casa. É o único lugar para nós. Amém? Creia que você... Creia não. Perceba que você não pode todas as coisas. Mas creia que você tem um Deus contigo, Criador de todas as coisas, que vai te orientar. E creia que a decisão dele, a direção dele sempre é melhor. Porque ele é o único que pode realmente nos orientar. É o único que pode nos orientar, porque ele é o único infinito que pode orientar nós, seres humanos finitos. Busque-o sempre, pela sua palavra, pela oração. Tenha intimidade com esse Deus para aprender a ouvir a sua voz. E assuma o teu lugar de criatura, não de criador, mas de criatura restaurada à imagem do seu Criador. Filho e filha na mesa, na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.